Glória a Deus. Então hoje, irmãos, nós chegamos ao capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Na semana passada, o irmão Noé trouxe a conclusão do capítulo 7, aonde ali na pregação que ele trouxe, o ponto ápice foram os versículos 37 e 38, aonde Jesus levantou-se e falou que se alguém tivesse sede, viesse até ele, venha a mim e beba dessa água, que ele tinha para dar, pois quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aí foi o ponto central da palavra da semana passada. Palavra essa que está disponível no canal da igreja, no canal do YouTube. Você pode assistir no conforto da sua casa, entender bem o que significa essa água, qual é a forma de Jesus realmente nos saciar. Amém? Dito isso, nós vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar em cima de João capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 11. Para aqueles que nos visitam, para aqueles que não estão ainda acostumados, nós costumamos fazer pregações em série. Ou seja, começamos o livro de João e vamos até o final, domingo após domingo, trabalhando sobre as Escrituras, nos aprofundando no contexto de época, na aplicação realmente correta, que deve ser, das Escrituras, não pegando um texto isolado, que muitas vezes gera um pretexto. Então nós nos debruçamos sobre o texto e deixamos o Senhor nos ensinar, e assim tem sido, já fazem, acho que em torno de 2 anos, que estamos nesse formato. Amém? Dito isso, então, versículos 1 ao 3, capítulo 8 de João, amém? Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Até aqui por enquanto. Aqui a palavra está dizendo que trouxeram uma mulher que foi apanhada, e a palavra de Deus diz que ela foi surpreendida, algumas versões dizem em flagrante, ou seja, na hora que estava cometendo o ato, essas pessoas chegaram àquele lugar. Aí eles pegam essa mulher, somente ela, e trazem ela até Cristo, até Jesus. Ou seja, isso não foi algo planejado por eles de forma para realmente autenticar quem era Cristo, mas sim para comprovar que Jesus não era Deus, que Jesus não era o Messias. Então estava sendo aqui uma armadilha que estava sendo formada para que Jesus pudesse ser surpreendido. Eles queriam colocar aqui Jesus contra o povo, ou seja, evidenciar diante de todos que Jesus, ele era um falso profeta. Então era essa a tentativa. Vamos no 4 agora e no 5, por gentileza. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Olha só. Aqui o apedrejamento, ele era uma pena específica para alguns casos de adultério, mas não para todos. Mas esse caso em específico, ele se encaixava realmente a morte dessa mulher, mas não somente dela, porque essa mulher não praticou esse ato sozinha. Ela precisou de um homem para que ela pudesse ter essa prática pecaminosa. Olha o que diz aí em Levítico capítulo 20, versos 10. Abre comigo. Levítico capítulo 20, versos 10. Diz assim:
Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Olha só, irmãos. Então aqui Jesus ainda estava debaixo da lei. Ou seja, nesse tempo onde Jesus estava, nesse cenário, nessa situação, a lei de Moisés, a lei de Deus dada a Moisés, ela ainda imperava, ela ainda estava realmente em vigor no sentido punitivo, de sentenciar realmente a morte. Então, essa lei, ela requeria que ambos os adúlteros, eles fossem apedrejados. Mas aonde estava o homem então? Ou seja, os fariseus vinham cobrar uma lei que eles mesmos já estavam violando. Os próprios religiosos cobravam que Jesus deveria de tomar uma atitude, dizer algo ali, ou melhor, queriam sentenciar uma mulher, mas era uma isca. Porque a lei dizia que os dois deveriam ser executados, e não somente a mulher. Aqui fica muito claro que os líderes religiosos, eles estavam preparando uma armadilha para que Jesus dissesse ou fizesse algo que contrariasse a lei. Agora olha comigo o versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Olha só a sinuca de bico que tentaram deixar Cristo, Jesus. Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria o quê? Opondo-se à lei judaica, à lei de Moisés. Se dissesse para apedrejá-la, Jesus estaria descumprindo a forma pela qual aquele tempo era estabelecida a sentença de morte. Ou seja, essas pessoas, elas não poderiam apedrejar aquele homem, aquela mulher, se tivesse o homem, né? Que nesse caso estava só a mulher, apedrejar essa mulher à morte sem o consenso e sem o consentimento de Roma, porque Roma é que detinha o direito de execução, de sentença. Então Jesus está em uma sinuca, está no meio. Aonde que eu vou? Se eu falar que essa mulher tem que ser absolvida, eu vou comprar uma briga por causa que eu vou estar descumprindo a lei. E de outra forma, se eu disser que essa mulher precisa morrer aqui, ser apedrejada, eu vou estar comprando uma briga com Roma, porque Roma que tinha esse direito de determinar. Ou seja, João 18:31 diz sobre isso. Olha aí, confere na tua Bíblia o que fala. Fala sobre esse direito de Roma, de realmente de tomar decisões. Tanto é que quando o próprio Cristo, ele vem, Pilatos lava as mãos, e ele pede autorização para que Jesus fosse sentenciado, essa autorização a Roma. Quando o apóstolo Paulo, ele também é acusado, é preso injustamente, e ele, por ser um cidadão romano, ele chega e passa diante dos reis, mas ele pede para ir até o imperador César, porque César tinha o direito. Roma tinha uma hierarquia de sentenças, ou de autoridades que diziam, esse é sentenciado à morte ou não. Então Jesus estava nesse meio. Agora pense comigo, muitas vezes a gente e muitos irmãos, eles se pegam, o que será que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra? A Bíblia não relata nada, ela não nos informa, ela não diz o que Jesus estava escrevendo. Alguns dizem que ele escreveu os 10 mandamentos, que estavam registrados em Êxodo capítulo 20.
Outros dizem que ele estava escrevendo os próprios pecados daqueles que estavam ali para acusar a mulher. Outros dizem que aqui Jesus estava cumprindo o que diz Jeremias 17:13. Pode olhar aí na tua Bíblia. Ou seja, são tudo hipóteses, conjecturas, mas nada aqui está escrito. Pois se o que ele escreveu fosse realmente importante, teria que ser registrado, irmãos, teria que estar confirmado aqui para nós. Aqui o que mais importa não é o que ele escreveu, mas a forma como ele agiu, a forma como ele lidou com essa situação, que ali diante dele estava uma mulher que as pessoas usaram de isca, porque o objetivo não era pegar a mulher, ou seja, pegar a mulher no sentido de prender, ou de matar, ou de expor. Claro que ela estava em exposição, mas o objetivo daqueles religiosos era mostrar que Jesus não era Deus, que Jesus não era o Messias. Olha o verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Olha só, Jesus chega, analisa a situação, e aí sim ele dá uma resposta. O pastor abriu o culto dizendo que Jesus, ele está ali de cabeça baixa, escrevendo na terra, enquanto a coisa está discorrendo, enquanto aqueles homens chegam e começam a pegar pedras, estão com as pedras na mão, trazem aquela mulher em flagrante, Jesus está ali pensando, Jesus está ali já esperando a hora certa de falar. A análise de Jesus, ela vem através de uma resposta cheia de justiça, de mansidão e de pura verdade. As palavras de Jesus, elas estão cheias de força de verdade, essa força que desarma, que derruba o muro da hipocrisia, e que abre as consciências a uma justiça muito maior, que é a do amor. Então Jesus chega diante de um cenário onde todos eram pecadores. Não é porque aquela mulher foi pega em um adultério flagrante que aqueles outros também não eram pecadores. Jesus ensinava as pessoas aqui, e ele traz esse ensino novamente a olharem para si. Note, irmãos, que o Evangelho nunca vai me dizer para mim ficar contemplando o pecado dos outros, ou aprovando ou desaprovando, ou falando mal. Ele sempre vai me remeter a olhar para mim. Ele vai sempre mostrar que eu preciso olhar para dentro de mim, que eu também tenho pecado, eu também erro, eu também falho. Então ele ensinava as pessoas a olharem primeiro para si, a estenderem as mãos e não pegarem pedras, a estenderem as mãos para abraçar, para acolher, não concordar com o pecado, porque não foi isso que ele fez, nós vamos ver. O Evangelho, ele não é concordar com a prática errada. O Evangelho é amar o pecador, mas ser contrário à prática do pecado. E é isso que Jesus estava fazendo aqui. A proposta do Evangelho é oferecer perdão e não juízo. Quem somos nós? Quem eram esses homens para apontar para essa mulher? Quem eram esses homens para determinar alguma coisa? E agora eu quero trazer o tema que eu esqueci. O tema é abandonando o pecado. Lembrei.
Romanos 11, versos 32 diz: pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ei, deixa eu te falar. Colocou todos sob a desobediência. Não há um justo sem ser justificado por Cristo. Não há uma pessoa que consiga viver sem pecar, sem o auxílio do Espírito Santo, sem a transformação feita pelo mesmo. Todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Aí no versículo 8 ele diz assim: inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Agora aqui, irmãos, é interessante. Esse gesto feito por Jesus, ele mostra o seu poder legislador divino. Uma vez que, de acordo com a própria Escritura, Deus escreveu com seu dedo. Deus escreveu com seu dedo o que? Nas tábuas da lei. Isso está registrado em Êxodo 31:18. Jesus, portanto, é o legislador, é justiça em pessoa. Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes. A primeira ele escreve, Moisés vai lá e desce do monte indignado, porque o povo tinha se corrompido, estava adorando o bezerro de ouro. Ele vai lá e se indigna com aquela situação, atira as tábuas da lei no chão, quebra elas, e depois ele tem que voltar novamente, para que elas fossem novamente escritas por Deus. Da mesma forma que Deus escreveu por 2 vezes, Jesus escreve 2 vezes no chão, com seu dedo, nesse mesmo episódio. João capítulo 8, verso 6, João 8:8. Outra semelhança, tanto em Êxodo como em João. O dedo, ele só é mencionado na primeira vez, na segunda não fala. Diz que Jesus escrevia na terra, mas não fala. Isso é intencional, para mostrar que ali, diante deles, estava Jesus, o Deus encarnado, o Deus legislador, o mesmo Deus que estava lá no monte, o mesmo Deus que redigiu as tábuas da lei, estava diante deles, como legislador, para inaugurar uma nova dispensação, onde não era mais pela lei, mas sim pela graça. Ele veio trazer perdão para todo aquele que se arrependesse, através do seu sacrifício na cruz. A própria justiça em pessoa estava diante deles. Versículos 9 ao 11. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus termina dando uma advertência a ela e diz: vá e abandone a vida de pecado. Jesus perdoa aquela mulher, mas mesmo sem a ter condenado, Ele não foi permissivo. Ele não foi permissivo com o seu pecado. Muitos de nós acham que o Senhor os perdoará depois que eles fizerem o melhor que puderem.
Ou seja, eu preciso fazer para merecer o perdão. Hoje muitos, na teologia dos nossos dias, acreditam que são salvos, muitas vezes de forma meritória, ou seja, pelo que eu faço, pelo meu esforço, pela minha resistência. Aqui está mostrando que Jesus, como ele fez com a mulher, não há como eu e você sermos dignos de perdão. Não há como você pecar e achar que você merece ser perdoado se você fizer alguma coisa boa. Porque isso daí parece até muito mais algumas religiões que a gente conhece nos nossos dias, que vivem uma vida de pecado, mas fazem ações sociais, fazem obras sociais, ajudam o próximo, achando que fazendo isso estão aplacando a ira de Deus, estão apagando seu pecado. Ei, deixa eu falar uma coisa. O pecado ele é perdoado através de uma pessoa. O pecado ele é perdoado a alguém que é puro, através de alguém que é puro, que é santo, que foi ao madeiro, que morreu numa cruz. E esse alguém é Cristo, que sabe a nossa corrupção, que sabe quem nós somos, e que por isso oferece a graça para nos perdoar. Mas não só isso, uma graça que nos capacita a viver uma nova vida, uma graça capacitadora, um Espírito que tem todo o poder e autoridade para me fazer viver de forma diferente. Eu tenho que fazer coisas certas para merecer o perdão. Não. Jesus perdoou aquela mulher depois dela ter feito o pior que ela podia. Ou seja, uma graça imerecida, um favor imerecido. O perdão é graça de Deus. Agora, o mesmo Deus que nos oferece graça quando pecamos e nos arrependemos, é o mesmo que vai exercer justiça quando continuamos, ou se continuarmos no pecado, sem abandonar. Então a gente precisa ter um entendimento de que realmente o perdão é oferecido. Hoje Jesus, ele está para nós e é para nós um advogado. Nós temos um advogado que intercede por nós, que defende as nossas causas, que luta em favor de nós. Mas esse mesmo advogado, no dia do juízo, será o juiz. E aí não há mais possibilidade de arrependimento e perdão. Então parar de brincar com o pecado é hoje. Parar de viver uma vida promíscua é agora. Abandonar o caminho tortuoso é nesse momento. Mas não da tua força, não na tua força, não na minha força, não tentando suportar e sustentar uma santidade que nós não temos. Por isso que ele diz para aquela mulher: agora vá e abandone sua vida de pecado. Abandonar a vida de pecado é conversão. Agora, pastor, como é que é esse negócio? Porque então eu converto de um dia e está tudo certo. Não. A gente se converte de uma forma a entender que realmente Jesus está certo e eu estou errado. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu não sei nada. Só que a partir de agora nós vamos trilhar por um caminho estreito, onde muitas vezes eu e você vamos precisar abandonar aquilo que está muitas vezes pesado, os fardos. Muitas vezes vai ter lugar, nesse lugar estreito, que nós vamos ter que ser espremidos. Existe um vídeo, e uma vez eu trouxe, acho que numa escola aqui, que mostrava lá em Jerusalém, existia o caminho largo, que era onde todas as pessoas caminhavam, e ao lado existia um caminho estreito, aonde aquilo era um caminho com um lugar de altura baixa, de uma extremidade à outra da parede
apertada e por muitos momentos não eram em linha reta. Era um caminho que tinham dobras e a pessoa muitas vezes tinha que se agachar, tinha que passar espremido. Então por isso que Jesus cita o caminho estreito, porque ele sabia desse caminho, que esse caminho existia em Jerusalém, e ele disse: esse é o caminho que vocês devem trilhar, como aquele caminho que leva até o templo, porque os dois caminhos levavam até o templo. O caminho largo chegava até o templo, o caminho estreito também levava. Só que Jesus disse que o caminho estreito é que leva para a vida eterna. Porta larga, facilidades do mundo, vida de qualquer forma. Eu mando na minha vida, eu decido, eu que sei as prioridades. Pois é, tranquilo, beleza, quer continuar vivendo assim? Continue, mas arque com as consequências. O meu papel e o papel da palavra de Deus é alertar, é chamar a atenção de todo aquele que ouve o Evangelho. Precisa não só ouvir, mas atender a essa voz, precisa abrir seu coração, precisa realmente viver uma vida reta nele. Abandonar o pecado é viver uma vida de conversão, e isso é até o final. Todos os dias a gente se converte de alguma coisa, ou só eu? Quantas vezes nós andamos pelo caminho, daqui a pouco nós vimos que aqui ainda não é o caminho certo, temos que nos converter, mudança de direção. É converter a cada dia, reconhecendo, arrependendo, mudando a direção e a caminhada. Não esqueça que o mesmo Jesus que oferece o perdão hoje, será aquele que vai sentenciar aquele que lhe ofereceu perdão. Você sabia que os evangelhos, eles falam muito mais de inferno do que de céu? Faça uma pesquisa, bote no Google e diz quantas vezes fala de céu na Bíblia, na Nova Aliança, quantas vezes fala de inferno na Nova Aliança. Jesus falou muito mais do inferno do que propriamente o céu. Isso tem que trazer algo para mim e para você. E aqui nós muitas vezes não entendemos, porque achamos que viver uma vida muitas vezes com contato, com convívio com a igreja, significa que eu sou um salvo. Um salvo, ele é realmente identificado pela sua vida, pela forma que ele vive, pelas suas renúncias. Se você realmente continua vivendo conformado com esse mundo, se você continua vivendo conformado com o padrão dessa terra, com os valores que esse mundo tem, pensando da mesma forma, não te chocando mais, acenda um sinal de alerta, porque talvez você não tenha realmente entendido ou recebido o reino dentro do teu coração. Um padrão alto, um padrão totalmente diferente, com valores e princípios que não são o que nós aprendemos aí fora. Jesus oferece perdão a essa mulher, mas após oferecer o perdão, ele diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Abandone esse caminho paralelo, vença a tua carne. De que forma? Se submetendo a Deus. Sabe que hoje, quando nós pregamos o Evangelho para alguma pessoa, nós sabemos que a Bíblia ela é muito clara, e ela diz: venha como estás. Jesus nos aceita, Jesus nos recebe, a igreja recebe as pessoas como estão, mas não deve permanecer como está. Há uns dias atrás, estávamos reunidos em um grupo e conversávamos da palavra de Deus, e falávamos de sermos testemunhas, de sermos pessoas que frutificam, de pessoas que dependem do Espírito, sabem que são pecadores e que precisam de alguém que possa realmente nutrir a sua fé para conseguir vencer.
Falamos sobre isso, exemplificamos. Chegou no final desse mesmo grupo, uma pessoa continua desejando as mesmas práticas, desejando a mesma vida, desejando continuar vivendo de forma desregrada, longe da vontade de Deus. Irmãos, de que adiantou? De que adianta você vir aqui, Deus tocar em você agora nesse momento, mas quando você virar as costas, sair ali na rua, você está novamente pensando de acordo com a forma desse mundo e dos teus desejos. Me desculpa, isso aí muitas vezes faz quem ensina ou quem está cuidando perder tempo. Ninguém obriga ninguém, Jesus não nos obriga. Agora, se eu disse, eu quero Jesus, Jesus, então meus irmãos, vamos viver para Ele. Se eu quero Jesus, é uma nova história, é uma nova vida, é um novo tempo, é um novo Senhor, são novas atitudes, é uma nova conduta. Sabe o que nós precisamos ter o entendimento? A palavra de Deus diz que aquele que foi muito perdoado, muito ama. Talvez você e eu muitas vezes não tenhamos noção de quanto nós somos responsáveis pela crucificação de Cristo. Talvez eu e você pensamos que Judas foi, que Pedro negou Jesus, que os fariseus é que levaram ele à cruz, que os soldados romanos que foram responsáveis. Ei, deixa eu falar, fui eu, foi tu, foi vocês, foi todos nós. Nós fomos os responsáveis de pregar Jesus no madeiro. Ele foi preso pelo meu e pelos teus pecados. Então quem muito foi perdoado, muito ama. Reconheça que você foi alguém que favoreceu a morte de Jesus. Você foi culpado. Só que Jesus escolheu, assim como Barrabás foi solto. Quem deveria de morrer era Barrabás, quem deveria de morrer era cada um de nós, mas Jesus escolheu morrer. Eu e você somos Barrabás. Eu e você somos Barrabás. Jesus escolheu morrer no nosso lugar. Quem era para morrer era eu e tu. Pare de brincar com o pecado. Pare de brincar com o perdão de Deus. Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, irmãos. Mas perdoa os pecados que eu e você nos arrependemos. Perdoa o que eu e você realmente queremos abandonar. Agora, aquilo que você e eu amamos, se nós continuarmos amando mais o pecado do que a Deus, não somos dignos de sermos seus discípulos. Hoje pouco fala-se de pecado em igreja, porque hoje a gente vive uma graça barata. Só que a graça muitas vezes pode virar uma desgraça para mim e para ti. Muitas vezes, por estar apoiado nessa graça, vivemos de qualquer forma. Não temos compromisso, não temos testemunho, não temos vida. E aí pensamos ser cristãos. É algo que precisa realmente falar conosco nessa noite, irmãos. Abandonar a vida de pecado é conversão. Está na hora de abandonar aquele pecadinho de estimação muitas vezes. Tem o filme aquele, O Meu Malvado Favorito, sim ou não? Muitos de nós têm o meu pecado favorito. Cuidado. Não trate a graça de Deus em vão. Ou vã. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para a igreja nessa noite. Vamos ficar de pé.